Então eu quero falar sobre 7 erros que o líder do pequeno grupo não pode cometer. E que, de um modo geral, é comum o líder que está começando cometer. Às vezes a gente vê líderes já com uma vasta experiência cometendo esses erros. Mas é muito comum o líder que está começando. Mas, de um modo geral, eu creio que vai servir para todos nós. Erros são como armadilhas que impedem a saúde da célula. São como armadilhas que impedem a saúde do grupo, a edificação, a evangelização, o crescimento, a multiplicação. Primeiro erro muito comum é a pessoa não ser ela mesma. Ela tenta, porque agora é líder de célula, ser o que não é. Às vezes imposta mais a voz, às vezes fala de experiência que não teve, não passa a verdade na forma de ser, acha que ele tem que falar mais alto, se tem mais gente querendo falar, ele tem que falar mais alto que todo mundo. Às vezes ele começa e esquece que quanto mais natural e simples ele for, mais eficaz pode ser. Não ser ele mesmo, esse é um risco. Acaba não sendo autêntico, né? E a gente percebe quando alguém não está sendo autêntico. Todo mundo percebe quando alguém está fazendo caras e bocas, né? Vestir um personagem para fazer algo. As pessoas percebem. E isso não é saudável, isso não é legal. Uma outra coisa bem importante é a sobrecarga. Um líder de pequena célula sobrecarregado já vai comprometer a vida da célula. O que é o líder sobrecarregado? É aquele eu faço, sozinho. Ele faz a oração de abertura, ele escolhe as músicas para fazer o louvor, ele dá a palavra de oferta, ele ora para os que estão pedindo oração, ele que compartilha a palavra, ele faz tudo. O que parece ser uma bênção, acaba sobrecarregando. E se a célula é na casa dele, então? Aí é pior ainda. Que tem todo aquele momento de preparar a casa, de organizar a casa para receber as pessoas, e aí tem esse preparo, tem o despreparo do arranjo do lugar de reunião, desmontar aquilo que foi montado, organizar depois de novo. Então, ele se sobrecarrega. Esse é um erro muito comum com líderes que estão começando, e às vezes até com um líder maduro. Algumas coisas importantes que faz sobrecarregar. Não identificar um auxiliar. O líder de célula, ele precisa imediatamente definir um auxiliar. De preferência mais de um, mas pelo menos um auxiliar. E dar função para esse auxiliar. Dividir a responsabilidade com ele. Isso é muito importante. Uma outra coisa importante que faz sobrecarregar, é não dar espaço para as pessoas participarem. Chamar um para fazer a abertura, um outro vai dar a palavra da oferta, um outro vai cuidar da música, separar as músicas, escolher as músicas. Temos 3 pedidos de oração, chama um ou outro, né, chama 3 pessoas, cada um ora por um pedido. Esse colocar o grupo participar, não te sobrecarrega e as pessoas se sentem valorizadas. As pessoas se sentem muito valorizadas. De fazer pequenas coisas. Eu já disse aqui uma vez nós não íamos na célula, que era na casa aqui, na Saguaragi, na casa da Márcia, e a irmã que estava escalada para fazer a oração de abertura, ela ligou, vocês vão hoje, porque eu preciso de carona, eu não posso faltar. Eu vou fazer a oração de abertura. Eu até tinha uma situação que hoje não dava para eu ir, mas eu vou, porque eu estou para fazer a oração na abertura. Olha como foi importante para ela, que nunca foi dado nenhum espaço para ela. Então nós precisamos entender
que uma maneira de não sobrecarregar e as pessoas se sentirem importantes e abençoadas é a gente facilitar a participação das pessoas, dando pequenas responsabilidades. E às vezes até responsabilidades maiores, como por exemplo, quem vai anotar os que faltaram e vai fazer uma escala, quem vai ligar para quem? Quem vai ligar, olha, você faltou na célula, está tudo bem? Porque às vezes fica tudo para o líder fazer e o líder acaba não fazendo. Vou esperar a semana que vem para ver se ela vem, que já faltou 2 vezes. Se não vier a semana que vem, já vou mandar ir para outra célula. Não, faltou uma vez, de repente você não consegue, você líder não consegue fazer isso. Fazer as ligações por causa do horário de trabalho, por N razões. Escala alguém para fazer isso. Para falar em nome da célula. Estou ligando em nome da célula. Que nós sentimos a sua falta. Então tem tanta coisa que as pessoas participantes podem auxiliar na célula, que é tremendo. Outro erro, não facilitar as discussões. O momento da palavra não é um momento de repregar a mensagem. Porque nós precisamos entender, queridos, que não é de sermão que as pessoas precisam. Elas precisam de entender e poder tirar dúvida. Já no culto ela não tem essa liberdade. Fala, pastor, para aí, pastor, eu não entendi bem isso. No culto, já aconteceu comigo de alguém fazer isso. Mas não é comum. Agora, na célula, as pessoas deviam ter essa liberdade de tirar dúvida. Mas se eu que estou trazendo a palavra, em vez de só ser um facilitador para discutir a respeito da mensagem, eu estou repregando, as pessoas não sentem que ela tem liberdade de me interromper. E não vão interromper. Por quê? Porque eu estou dando outro sermão, né? Com a minha cara, com as minhas experiências, com as coisas que me chamou a atenção, em vez de apenas facilitar o bate-papo em cima da palavra. Uma coisa que nos falta é perguntas, né? Para que vocês recebessem a palavra já com perguntas de provocar discussão, provocar conversa, né? Que é uma coisa que ajuda. Terceiro erro. Não, é o terceiro. Vamos voltar então. O primeiro é não ser você mesmo. O segundo é a sobrecarga. Em tudo que eu falei até agora tem a ver com a sobrecarga. E o terceiro é a falta de cultivar atividades externas ao momento da célula. Além da célula, o que nós vamos fazer fora da célula? Quem vai ligar para quem? Quem vai visitar com quem? Entende? Reuniões sociais, reuniões de passeio, reuniões de oração. A nossa célula vai para o monte orar. A nossa célula vai vir na igreja orar de madrugada. Nossa célula vai vir fazer 4 horas de oração juntos na igreja. N razões. Cultivar relacionamento extra-célula. Porque a célula pode ser muito boa entre si. Muito legal o momento dela. Mas se ela não tiver algo além daquele momento, vai impedir o crescimento, vai impedir o avanço, pode ser bem limitador para a célula, se ela não está gerando relacionamento, atividades, compromisso, além daquele momento. É como o discipulado, né? Aquele discipulado que acontece, 2 pessoas que não têm quase nada de afinidade e apenas se encontram no momento de conversar. Não há liberdade, não há confissão, não há transparência, e aí eles voltam a conversar de novo na outra semana, quando for sentar para conversar. Se não gerar relacionamento além, não rolou química, não vai ter nada além. Ou seja, é um discipulado que não vai crescer em saúde, em profundidade, né? Isso pode acontecer. Quarto agora.
A necessidade de esconder o currículo ruim. A necessidade de esconder o currículo ruim. O que isso tem a ver? Tem dois aspectos importantes. Eu querer fazer caras e bocas, fazer uma fachada em cima da minha história, querer diminuir os problemas que eu já enfrentei, que eu já vivi, né? Ou aumentar, que é mais comum, né? Supervalorizar, né? Tinha 5 pessoas, eu falo, nossa, tinha uns 15, não lembro direito. Aumentar, ou seja, modificar, né? Esconder uma realidade. E às vezes o líder, ele pode criar uma situação assim. Também fazer um currículo desnecessário também é comum. Líder dá atividades demais para as pessoas da célula. Eu já vi ele dando tarefa de leitura da Bíblia, tarefas de música para ouvir, tarefas de tempo de oração. Todos os membros têm que orar meia hora. E aí ele vem cobrando. Você orou meia hora essa semana, todos os dias? Você leu? Não, eu li. Então o que diz lá? Fica testando, dando tarefas demais. Meu irmão, isso não se faz, não se dá tarefa para membros. Tarefa de leitura, tarefas de estudo, tarefa de ler Bíblia. Para membros, para ler livros, membros de célula, você precisa tomar cuidado com isso. Eu sei de pastores que dá tarefa para líderes. Pastor Domingos dá tarefa. E para a pessoa não ter desculpa que não tem dinheiro para comprar, ele dá o livro. Os pastores dele têm que ler um livro todo mês. Ele dá o livro, para não ter a desculpa que não tinha dinheiro para comprar. E aí ele senta no dia marcado que deveria ter lido e vai um por um. Você leu o livro? Você leu o livro esse mês? Você leu? Não é, Felipe? É por aí o desenho. E eu acho que de líder a gente poderia exigir mais. Mas membros da célula a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, de ou esconder uma grade de atividades ou fazer demais. Queridos, se nós focarmos no que é essencial, já temos serviço demais, que é ter tempo de comunhão, ter liberdade de ter comunhão e realmente ter confraternização e nos organizarmos para evangelizar. Orar pelos nossos parentes, pelos nossos vizinhos, colegas de trabalho, aqueles que nós queremos ganhar para Jesus. E fazer alguma coisa prática no sentido de ir alcançá-los. Já tem tarefa demais, só para se organizar em torno disso. Outro aspecto, perder o lado criativo. É muito importante o líder buscar em Deus criatividade para implementar as reuniões, para que as reuniões fiquem atrativas. Criatividade para o dia da confraternização. Existem N razões para deixar a célula atraente, convidativa, né? A célula do amigo, a célula do preto e branco, a célula do cabelo doido, a célula do sei lá o quê. Não sei, existem N razões, motivações, para fazer reuniões sociais mais agradáveis, confraternizações mais agradáveis, para fazer uma células direcionadas, mesmo que vai discutir o mesmo assunto ali na célula, mas naquele dia, além desse assunto, o restante, o tema é adoração. O tema é intercessão, por quem você ora. Quem já teve experiência de orar, interceder por alguém e ter resultado? Não sei. Mas assim, nós precisamos nos mover nesse sentido. Que nós sejamos criativos. Pedir para Deus, me dá criatividade, me dá capacidade de gerar uma boa expectativa nas pessoas da célula. Um outro erro, e esse é muito comum, ser inflexível. Líderes inflexíveis, que definem um jeito que tem que ser e tem que ser daquele jeito.
As pessoas estão achando, dando 3, 4, dando sugestão de mudar um pouquinho, porque não está muito legal daquela forma. Não, foi assim que Deus me falou que tem que ser. E aí, você fica sem reação, né? Que Deus falou que é para ser assim. Mentira. Tem pessoas falando que Deus falou para tudo. Deus falou que é para eu vir para cá. Deus falou agora que é para eu recuar 2 passos. Deus falou que é para eu não sair de casa hoje. Deus falou que eu vou ficar aqui. Queridos, não é verdade. Não é verdade. Se fosse verdade, essas pessoas que tudo Deus falou, estavam num nível de sucesso, de santidade, de fruto impressionante. Então nós temos que tomar cuidado, não ser inflexível. Tem muitas coisas que dá para a gente ajustar. Acho que vocês já me ouviram falar aqui, no essencial não se negocia. É secundário, vamos fazer como a maioria quer. A maioria da célula está achando melhor assim, vamos fazer assim. A maioria da célula acha que é legal dessa forma, vamos fazer dessa forma. Agora, tem algumas coisas que é essencial. O essencial não muda. Por quê? Porque é essencial. Quero dar um exemplo. Pregar na célula. É essencial que não seja pregação. Isso é essencial. Por quê? Porque célula existe desde os anos 50. E ao longo de todas essas histórias, as igrejas bem-sucedidas, as células bem-sucedidas em crescimento, isso é pesquisa. São células onde não se prega de novo. Porque se pregação mudasse a vida de alguém, os crentes domingueiros, não é? Quanta mudança já tinha acontecido? Lógico, a pregação é importante e ajuda muito. Mas vocês entenderam o que eu estou falando? O que ajuda muito é a reflexão em cima daquilo. Eu recebi uma mensagem. O que eu vou mudar? O que eu tenho que mudar na minha vida? O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que modificar? O que eu tenho que deixar de fazer? O que eu devo começar a fazer em cima desse desafio da palavra? A maioria de nós não somos práticos assim. E às vezes nem a mensagem me leva a ter essa praticidade de responder ao desafio da palavra. Primeiro, a maioria de nós não somos práticos assim. Recebi uma palavra, o que essa palavra me desafia a fazer para melhorar? Não há essa praticidade. Segundo, às vezes a própria mensagem não me promove desafio nenhum. É uma pregação bonita, mas não me traz desafios. Então, a célula é uma oportunidade da gente colocar esses desafios, conversar sobre isso. Então, nós estamos falando, queridos, de pesquisa científica. Há 70 anos de célula no mundo. As pesquisas mostram que as células que se multiplicam, as células que crescem, são células onde um dos fatores é muito trabalhado o momento de reflexão em cima da palavra. Você mudou o quê depois que você ouviu aquela palavra domingo? Ela te desafiou a fazer o quê? O que te chamou a atenção que você colocou em prática? Ou pretende colocar? Entende? É um momento da gente refletir em cima da palavra. Isso é essencial. Isso não dá para mudar. E na nossa experiência aqui, todos, sem exceção, todos, que querem pregar demais nesse momento, não teve bons resultados. Sem exceção. Então, isso é essencial. Para que eu vou mudar algo que a história mostra que é essencial? Mas eu preciso ser muito flexível com muita coisa que é possível ser flexível. Muita coisa. Sobre o tema da célula, sobre fazer algo especial. Falar em algo especial, a célula, ela pode ter um tempo maior, uma vez ou outra. Mas cuidado com as células que passam do normal. Porque a célula, ela começa às 8, ela deveria estar terminando 9h30. 9h30 está encerrando, já com a confraternização. E se a confraternização está um pouquinho mais robusta, né? Queimamos uma carninha, vai precisar de um pouquinho mais de tempo, tudo bem, mas meia hora.
Agora, nós temos históricos aqui de células que começam às 8, dá 11 horas, ainda estão conversando, ainda estão discutindo, ainda estão falando sobre a célula. Isso deixa de ser frutífero. Porque aquela mesma pessoa que hoje está empolgada e fica de boa até meia-noite, na semana que vem, que ela não está muito animada, fala, eu não vou, porque célula demora muito, né? E eu precisava dormir cedo hoje, então ela já nem vai. Então, qual é a sugestão? Que, de um modo geral, nossas células tenha cuidado com o horário, 1h30 nós estamos terminando a célula, e no dia de uma confraternização especial aí é diferente. Porque daí a célula oficialmente terminou, estamos em confraternização agora, se alguém precisar ir mais cedo, sem problema. E aqueles que podem ficar até meia-noite, a casa que está nos recebendo não tem problema se estender um pouco mais, ok. É uma regra que cabe exceção. Mas o demorar tem que ser a exceção e não a regra. E às vezes a célula fica muito puxada. É outra característica também. Células que ficam demoradas demais, há uma tendência com o tempo das pessoas começarem a faltar e até desistir. Porque ela ficou longa hoje, ficou longa amanhã, mas estava muito gostoso. Ficou longa de novo, mas estava uma delícia. Mas depois já teve uma longa que não foi tão legal, já teve uma outra que demorou e não foi bacana, e dali um mês as pessoas não estão vindo. E as pessoas não falam para a gente porque não está vindo. Elas simplesmente param de vir. E se elas param de vir, é porque não estava sendo bom. A não ser que ela parou por causa do trabalho, não parou por causa de um outro contexto externo. Mas o simples fato de parar mostra que algo não estava a contento. Porque quem está feliz e está gostando muito não tem por que parar. Então nós, líderes, temos que refletir sobre isso. São coisas simples. A outra falha importante é em não reconhecer a individualidade do seu grupo. Não compare o seu grupo com nenhum outro grupo. Você está cuidando da tua célula, ela está sendo bem cuidada. Ah, mas a outra está crescendo tanto, meu Deus. A outra é a outra. A outra pode ter algum fator que está contribuindo muito para isso. A sua é a sua, faz bem a sua parte, né? Não é porque a outra está multiplicando a cada 6 meses e que você tem que ficar fazendo comparações. É bom ouvir, entender, pode ter alguma coisa que dá para você colocar em prática aqui que vai ser bom para você. Mas em células que multiplicam rápido, quase sempre a gente age um fator que está contribuindo para aquilo. Esse fator é alguém da célula que é muito evangelista. Ele traz muito visitante. Então tem alguém lá com uma característica de buscar muita gente. E por isso, né, não tem a ver com o perfil do líder, não tem a ver com a casa, não tem a ver... Entende? Às vezes tem alguém lá que é muito de buscar. Então, quando a gente compara a célula com outra, a gente corre o risco de desvalorizar o que nós temos, de desvalorizar o que nós estamos fazendo, porque comparando com o outro parece que a gente não está tão bem assim. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante a gente extrair das pessoas do grupo o que elas têm de melhor. Como é que a gente vai extrair? Conhecendo. Sabendo o que cada um é capaz, o que cada um gosta. Então, de repente, uma pessoa que gosta de cantar e ela ficar responsável pelo louvor na célula, vai se sentir super valorizado. Porque ela gosta, é afinado. Vê se é afinado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ela gosta, porque não basta gostar, né? Eu gosto de cantar, entendeu? Mas daí é um chão muito grande. Mas assim, se empenhe em conhecer quem está na célula. Do que eles gostam, do que eles querem, em que área que quer crescer, o que quer aprender, quais são suas paixões. A Ruth está colocando que às vezes a pessoa vai fazer a abertura da célula e ela já prega na abertura, né?
É apenas ler um versículo, fazer uma oração, um bem-vindo geral, e ela se empolga, né? Já viu alguém assim, hoje de manhã no espelho? É impressionante, se empolga, né? E fala, era para fazer uma abertura, leva 10 minutos. É que nem os 10 minutos que era para o pessoal fazer aqui na oração. Gente, era 10 minutos. Parece que não compromete, mas compromete. Nós tivemos poucos horários com a maior tempo de oração que a gente queria ter. Da primeira vez foi o louvor que se empolgou, né? E ficou cantando e tocando 1 hora, 2 horas cada um. Esqueceu que era para fazer só 3 músicas e parar. E eu achei que com a organização que a gente fez dessa vez, vai ter 3 músicas, vai parar, vamos orar 10 minutos, o pastor vem, ministra 10 minutos, vamos orar mais 20 minutos. Fechou 1 hora. Mas aí a pessoa se empolga e passa a hora inteira falando. Gente, é falta de bom senso. Bom senso. Para falar, dê os seus 10 minutos. Agora, eu imagino se na igreja líderes se descontrolam nesse nível, eu fico imaginando o que não acontece na célula. Não é? O que não acontece na célula, que as pessoas têm menos experiência de administrar o tempo, menos noção de quais são suas paixões pessoais, que profissões ou que profissão gostaria de ter, que hobby tem, o que faz no dia de folga, o que faz no dia de feriado, né? Que tipo de atividades faz com a família, quanto tempo está na igreja, antes de vir para o cristianismo já era de outra igreja, que igreja já participou. O líder precisa conhecer as pessoas da célula. E isso, lógico, que não é durante a célula, né? É no momento de confraternização, no antes da célula, que chega mais cedo, no depois da célula. Quais são suas expectativas ao participar do pequeno grupo? Ou seja, à medida que você conhece as pessoas, elas vão perceber que você se interessou por elas, né? E isso vai ser ponto positivo. Vamos orar em cima dessa palavra, para que Deus nos dê líderes criativos, líderes atentos, focados. Porque nosso propósito, queridos, é levar o evangelho a mais pessoas. Se nós não estivermos fazendo edificação dos membros e levando o evangelho a novas pessoas, nós não estamos sendo igreja. Porque ser igreja não é nos reunir num ambiente gostoso e estar sempre aqui na igreja, feliz e de bem com a vida. Há uma função, Jesus instituiu a igreja com um propósito. Então, além de trabalhar a edificação, nós precisamos estar focados em levar o evangelho. Isso é muito importante.